Tudo bem, Lênio? Opa, tudo bem. Lênio, eu vou começar aqui o nosso papo pedindo para o Guilherme colocar um trecho de uma entrevista que o Flávio Dino deu, em que ele fala sobre delação premiada. Aí a gente vai usar esse trecho para usar como um mote para a gente, né, comentar. Coloca aí, por favor, Gui. Um objeto ou um construto cultural, uma faca. Uma faca pode servir para você fazer um churrasco, que é bom, eu gosto, e a faca pode servir para cometer um crime. Então, o mesmo objeto pode ser para o bem, pode ser para o mal, depende de como você utiliza. Então, é o caso da delação premiada. Você pode usar corretamente, como nós estamos usando, com os cuidados técnicos, não há coação, não há chantagem, há respeito ao direito de defesa e há prova de corroboração. Ou seja, ele disse, pegamos um táxi. A polícia vai lá e verifica que de fato ele pegou o táxi e aí produz a prova autônoma, documental, de que ele pegou o táxi. Então é muito diferente. Essa simetria, essa metáfora que fiz em relação à faca ou qualquer outro objeto dessa natureza, do machado, serve exatamente para compreender que a delação é positiva quando ela é bem feita, cuidadosa nos termos da lei e às vezes ela foi usada indevidamente. Essa é a diferença muito profunda entre o cumprimento da lei que nós orientamos em relação às polícias e o que houve em outros momentos da vida brasileira. Opa, desculpe. O Dino está falando isso porque o Dallagnol e o Moro tentaram tirar uma onda, né? Ah, tá vendo? Delação premiada agora vale. Se referindo à delação do Elcio Queiroz, que fez uma delação premiada acusando o Rony Lessa de ser o autor dos disparos contra Marielle Franco. E aí eles tentaram tirar essa casquinha, tá vendo? Agora vale delação. E o Dino está explicando que não é que delação não vale. A maneira como eles fizeram foi equivocada. Como é que você vê essa fala do Dino aí? O Dino está matando a pau. O Dallagnol e o Moro vão aprender o que é delação o dia que eles forem presos e tiverem que delatar para salvar parte da pele. Aí Dallagnol vai aprender o que é delação premiada bem feita, com o devido processo legal, etc., coisa que ele nunca fez. Então, ele só vai aprender isso empiricamente, porque primeiro, ele tem má vontade, ele diz coisas sem nenhum sentido, né? E ele vai ter que aprender, né? Assim que, por exemplo, um bom modo para ele aprender é quando ele for processado por aquelas coisas do acordo e do modo como foi conduzido e e prejudicado a soberania nacional e a indústria nacional e a Petrobras, isso está dentro da Operação Spoofing e outros, ele, uma vez contra a parede, ele vai pedir, por favor, eu quero delatar. Aí, finalmente, ele saberá o que é uma delação premiada, feita nos moldes da lei, coisa que ele e seus companheiros e o Moro nunca fizeram. Eles prendiam para delatar. O que está se fazendo agora é seguindo o protocolo. Muito simples. O Dino explicou muito bem, digamos no jargão popular, o Dino matou a pau. Sobre a delação ainda, você acha que é preciso alguma regulamentação maior no Congresso Nacional? Ou você acha que apenas a jurisprudência já está resolvendo isso? Não, olha só, eu sou autor, foi boa a sua pergunta, porque caiu exatamente no meu quintal. Eu sou autor, eu represento o Partido dos Trabalhadores
numa ação que está no Supremo Tribunal, que é uma DPF, no qual nós pedimos que o Supremo Tribunal fixe em 9 hipóteses de delação o modo correto de se fazer delações. Por exemplo, não pode ter delação paga, não pode ter delação quando é feita sob coação, etc. Nós temos 9 itens que está no Supremo Tribunal aguardando o despacho. Eu e os advogados dessa ação são Lênio Streck, André Caran Trindade, Fabiano Silva e o nosso presidente dos Correios, na época assinou isso, antes dele ser presidente dos Correios, e o Marco Aurélio de Carvalho. Nós fizemos essa ação justamente para responder essa grande questão que está se colocando, né, hoje, e que nós já adivinhávamos, que já, por tudo que nós conhecemos, nós fizemos uma ampla pesquisa, digamos assim, Miguel, todas as formas de delação possíveis e imagináveis, nós filtramos elas e vimos onde estavam os erros. E, a partir disso, apontando os erros, pedimos, então, para o Supremo fixar as bases para que se faça delações corretas, né? Ela é uma ação que não tem cliente, digamos assim, não tem João, Pedro, Paulo, réu em face disso, não, é uma DPF que cuida de toda a sociedade, qualquer pessoa, inclusive Dallagnol, quando precisar, pode se beneficiar desta fixação de diretrizes para a delação premiada, né? Quer dizer, de modos que esta é uma matéria que é muito importante e que casualmente, nós nem combinamos isso, eu posso lhe dizer que está dentro exatamente da minha alçada, né, e daquilo que a gente pesquisou, e que veja como é importante. Todo esse assunto volta à tona agora com os acordos de leniência e tudo isso, ou seja, a Lava Jato continua na ordem do dia, de algum modo ou de outro. Só uma pergunta técnica, desculpa a ignorância, você falou a sigla DPF. ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Por exemplo, existem centenas delas, uma delas é da liberdade de imprensa, aquela do Cala a Boca Já Morreu, que a Carmen Lúcia falou, né? Essa é uma, quando existe uma lei que é mal aplicada ou até bem aplicada, ela provoca lesões aos direitos fundamentais de um conjunto de pessoas, né? No caso, a lei de imprensa antiga, ela causava lesões. Então, o que o Supremo fez? Disse, olha, esses tais e tais artigos são inconstitucionais, e, portanto, e esses aqui não. E o que está se pedindo na DPF é que o Supremo especifique em interpretação conforme quais são os modos de se fazer delação, né, e que, com isso, não afete direitos fundamentais das pessoas, nem dos delatores e nem dos delatados. Helene, uma coisa que a gente percebe, que a delação, como ela foi implementada no Brasil de forma muito pouco cuidadosa, e ela sendo aplicada na política, aí eu queria a sua opinião, porque me parece, queria a sua opinião, não entendo muita coisa disso, mas que no caso da política, o universo da política é particularmente perigoso para você usar o Instituto da Delação Premiada, porque é um universo feito de lealdades e traições, né? É do próprio universo da política. Você é leal enquanto você é partidário daquele grupo, né? Você não é tão mais leal assim. Enfim, é um jogo de lealdade e traição que faz parte da natureza da política. Agora, quando você criminaliza isso,
né? Ou quando você força a pessoa, ou você premia a pessoa por sua deslealdade, você mexe com a política e você destrói a política. Nesse debate, vocês pensaram nisso também? Sim, claro. Esse é todo cuidado nós tivemos. O que a gente está fazendo nessa ação é limpando a área, tirando todos esses aspectos do uso da delação como instrumento de vingança, como instrumento de traições, entendeu? Tudo isso foi longamente estudado para que ficasse, digamos, se a nossa ação for julgada procedente, você tenha certeza que essa sua preocupação não mais é necessária, porque exatamente pensando nos efeitos colaterais num país como o nosso, em que a delação acabou virando um instrumento para malandros, proxenetas, gente para ganhar dinheiro, ameaças, coações. Eu digo, olha, eu sei o que o Miguel fez e blá, blá, blá. Aí eu chego lá no Miguel, se eu vou te delatar, me paga tanto, entendeu? Isso aconteceu. Isso e outras coisas que aconteceram. O Ministério Público, por exemplo, dizer para um advogado muito famoso, para o qual eu advoguei, inclusive, que diz o seguinte: eu não quero esse advogado na delação, porque esse eu não faço nenhum acordo com ele. Aí, e o Ministério Público indicava os advogados que queria. Veja só onde nós chegamos. Isso aconteceu no Brasil há pouco tempo. Nossa memória tem que ser avivada a cada momento. Eu diria assim que os jornalistas brasileiros e a comunidade jurídica também, a política, tinha que contratar um estagiário, cada um, isso é uma metáfora, que a cada uma hora ele puxasse o casaco da gente e dizer: lembras-te do horror que fizeram na Lava Jato. Isso é que nem aqueles comandantes romanos, quando ganhavam as batalhas e botavam aquele troço na cabeça e saíam, né? E as pessoas gritavam: Ave César, ave comandante, etc. E na biga, puxada por aqueles fogosos cavalos, tinha um fâmulo que a cada 500 jardas, isso é verdadeiro, puxava a manta e dizia: não te empolga, lembras-te que és mortal. Quando a Raquel Dodge assumiu a Procuradoria-Geral, eu escrevi um texto dizendo: contrate um estagiário. A cada meia hora, na época eu disse a cada meia hora, eu vou deixar por uma hora hoje, a cada meia hora o estagiário disse assim: doutora, não te esqueças da Constituição. Não deu certo, mas eu sugeri. Muito, muito bem lembrado essa. Agora, uma preocupação nossa também, Daniel, é se vai se repetir, né? A Lava Jato marcou a nossa geração. A Lava Jato foi uma das maiores tragédias que se abateu sobre o país nas últimas décadas, né? Ela atrasou o país em décadas, né? Só se você levantar, por exemplo, a quantidade de obras de infraestruturas, obras cuja necessidade para o desenvolvimento nacional era dramática, como a refinaria da Comperj aqui no Rio de Janeiro. Porto do Rio Grande, Porto do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, Abreu e Lima, a própria Petrobras, as grandes empresas que foram quebradas. O que sobrou da Odebrecht? Exatamente, né? Esse livro aí do Emílio Odebrecht, né, que eu li, é um livro triste, né? É uma história, é uma lamúria triste, uma história de uma grande empresa e que foi destruída, né? Agora, também não adianta a gente ficar se lamentando, a gente tem que reconstruir a partir dos escombros, né?
Se a Europa conseguiu se reconstruir tão rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente não vai conseguir Claro. depois do Lava Jato, né? Então vamos tentar reconstruir depois da nossa Segunda Guerra Mundial aqui, que foi a Lava Jato, né? E do ponto de vista jurídico, como você vê que a gente pode se precaver para que não se repita essa tragédia? Bom, do ponto de vista jurídico, muito mais, você precisa forjar nas instituições uma ideia do Estado democrático de direito devido processo legal. Porque as leis não resolvem as coisas. Deixa eu só reformular a pergunta, desculpe, a pergunta ficou um pouco incompleta. Do ponto de vista jurídico-político, né? Claro, sim. As leis não resolvem, né? Porque você não consegue resolver as coisas com um canetaço, né? Então você precisa ter uma análise estrutural, funcional, etc. Então, o que o Brasil precisa é também de uma reforma nas instituições, porque a Lava Jato, ela existiu por dois fatores. Uma, pela conivência da grande mídia, porque era um projeto de poder, e a segunda, porque o Judiciário e o Ministério Público se apaixonaram pela Lava Jato e, com isso, passaram a distorcer o direito. Para quem não é da área jurídica, eu aviso, atenção, o direito não é assim. O direito é melhor do que isso. O povo todo aí que olha e acha que a comunidade jurídica digamos assim, é trapaceira ou algo assim, tipo Lava Jato, ou algo desse tipo. Não, isso só aconteceu por um problema que vamos levar muitos anos, é verdade, para corrigir. Mas nós temos que modificar no Brasil o imaginário jurídico, o ensino jurídico, os concursos públicos. Nós temos que aprender com a democracia. Os alemães cuidam muito da democracia. Eles têm lá aquilo que se chama de Wehrhafte democracia, que quer dizer o quê? A democracia deles lá, a Wehrhafte, quer dizer democracia bem protegida. Aqui nós temos que ter o direito das pessoas bem protegidas para fugir de gente como Dallagnol e Moro. Entende? E, de novo, assim como a medicina não são os maus médicos, o direito não é Moro e Dallagnol e Lava Jato. Lênin, uma coisa que eu e todos nós acompanhamos, né, que foi uma coisa muito bonita, você sempre usava a expressão a luta epistemológica. Isso. Né, que era o que restava, né, para a gente, jornalistas, juristas, né, diante de um massacre, uma máquina que parecia ter uma força infinita, não restava a luta epistemológica, né, a luta Isso. no chão aqui do intelecto, mas escrevendo, publicando livros, né? Às vezes eu vejo o Bolsonaro, que agora ele fica chorando o dia inteiro, se lamuriando, né, contra decisões judiciais que está chegando nele. Ele está defendendo o Mauro Cid, defendendo os terroristas lá do Rio de Janeiro. Né? Aí eu fico pensando, por que ele não faz uma luta epistemológica, né? Está uma democracia, publica artigos, né? Os juristas deles publicam artigos defendendo o 8 de janeiro, defendendo que é válido quebrar o Supremo, que faz isso. Né? Por que eles não fazem isso? Claro, né? Isso. Durante todo esse período, né, o que a gente fez bastante, o que nos restava, obviamente, né, é o que eu chamo, né, no meu dicionário de hermenêutica, que é o único dicionário de hermenêutica. Também você usava essa expressão. Isso, então eu usava o constrangimento epistemológico, a luta epistemológica, o constrangimento, que é o modo, por exemplo, e aí o exemplo é candente, Miguel. Há um livro alemão chamado
die unbegrenzte Auslegung, que quer dizer uma interpretação não limitada. Eu prefiro a tradução não constrangida. E ele mostra o seguinte, e olha, veja o que ele escreve, é o autor mais premiado da Alemanha nos últimos anos. Ele tem lá, é bem velhinho já. Ele faz uma análise do nazismo. Como é que o nazismo foi se instalando na Alemanha? Ele diz, o nazismo se instala na Alemanha, vai crescendo por falta de constrangimentos, por falta de limitações. E aqui não faltou. Nós vencemos, os democratas vencemos, porque aqui não faltou aquilo que faltou para os alemães. Isso dá para dizer hoje com muito orgulho. Muito orgulho. Aqui não faltou esta luta epistemológica, né? E que faltou lá. Tanto é que o livro dele é um livro, só para ter uma ideia, é um livro de 600 páginas quase, que é esse aqui, que é uma interpretação não constrangida ou não limitada, que mostra as agruras de lá e como que aconteceu isso. E aqui, no Brasil, nós podemos dizer, e eu, modéstia às favas, estive todos os dias nessa luta durante anos, nunca ninguém escreveu tanto sobre o mesmo tema como eu fiz, e posso dizer que acho que ajudei nessa nossa vitória da democracia contra o mau direito, contra o uso político, lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos, essas coisas todas. E que hoje nós convivemos, veja, vivendo em democracia plena hoje. Isso sem os sobressaltos, né? A cada dia uma ameaça de golpe. E hoje nós vivemos numa democracia, né? Inclusive, descobrimos quem foi o matador da Marielle. Falta descobrir quem mandou agora matar a Marielle. Pois é. Flávio Dino está soltando alguns indícios aí que pode vir nos próximos dias, notícias sobre os mandantes da Marielle. Todos estamos muito ansiosos com isso, né? Sobre essa luta do direito, né, contra o autoritarismo judicial e tudo, né? Você acha que a gente aprendeu bastante, né? Porque eu noto, por exemplo, que essa luta epistemológica, né, essa hermenêutica, ela acabou gerando uma massa crítica que não existia antes. Existia um núcleo muito pequeno, mas você tem toda uma geração que aprendeu direito, né? Mesmo que como forma autodidata, pelo menos noções de direito, né? Eu sou exemplo, estudei muitos livros de direito, comecei a me interessar muito, porque fazia parte do processo para entender o Brasil, né? Não era da minha alçada ler esse tipo de coisa, mas eu vi que para entender era isso, largar completamente qualquer esperança de entender a política brasileira ou de derrotar esse fascismo, né? Essa massa crítica, né, que é uma massa crítica real, são pessoas, né, pessoas que aprenderam, que estudaram. Isso fica na cabeça, como se fosse um patrimônio que agora existe no Brasil e que a gente tem que manter, né, porque isso também se esvai, passa o tempo, né, a calmaria vai se esvaindo, vocês vão perdendo interesse, né? Como é que a gente faz para manter a atenção das pessoas nessa questão que é importante, porque a gente não mudou estruturalmente ainda, pelo jeito não mudou nada, o que mudou foi a cultura política, né? Mudou, a gente tem uma cultura política atenta, vigilante no momento, mas como é que a gente segura isso para a gente não perder isso ao longo do tempo? Bom, eu confio muito mais na comunidade não jurídica, que aprendeu dialeticamente com as placas tectônicas da democracia e do autoritarismo, né? Enfim, desse jogo, né, de sístoles e diástoles, né?
movimento do coração e tal. Eu confio muito mais numa grande massa de pessoas que não estão contaminadas desde a raiz com o direito. Há uma massa enorme da comunidade jurídica que é uma geração perdida. Totalmente perdida. É mais ou menos como os médicos negacionistas. Você não tem como recuperar os médicos negacionistas. Assim você também. Existe o negacionismo no direito, o negacionismo da Constituição. Então, é muito difícil. Eu confio mais e conto muito mais com o entorno, né, do direito, né, o entorno, os jornalistas críticos, blogs, etc., pessoas, alguns engenheiros, médicos e outros que me seguem, que me acompanham, que discutem, que como você, Miguel, que não é da área, captou toda essa questão, e eu confio mais nisso porque não tem os olhos do velho. Quem tem os olhos do velho não enxerga o novo só se enxerga com os olhos do novo. E quem está contaminado pelos olhos do velho é muito difícil. Por isso que a luta, isso não é um jargão, a luta continua. Nós vencemos apenas, e estamos numa democracia plena, mas vencemos apenas uma parte. Nós temos ainda uma prestação de contas, uma accountability a ser feita, né? Nós temos que punir, nós temos que ter condições para chegar e fazer como no filme 1985 do Darín. Aquela pausa dramática do cinema, né? Pensa na tela, a pausa dramática, o promotor falando depois de sua peroração, ele faz a pausa dramática e diz, mudando o olhar, mudando de câmeras, nunca mais. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vencemos. Por enquanto, nós ganhamos o primeiro tempo. Tem todo o segundo tempo para jogar. Então, para ganhar, a gente tem que fazer uns filmes, lançar livros. Claro. A luta continua nesse sentido. Essa é a luta epistemológica, essa é a luta que nós fizemos tanto e que hoje ela está meio parada, porque você sabe que nós somos darwinianos, assim, né? As espécies se adaptam. Se o meio ambiente não tem predadores, o sujeito fica folgadão. Entendeu? Fica folgadão. Então, eu sou o sujeito que não folgo. Eu conheço o cego dormindo e o rengo sentado, né? Eu não sei se pode falar essas coisas hoje em dia ainda por causa das palavras, né? Porque a pessoa... mas está no imaginário popular e não vou ser cancelado. O cara fulano falou. Mas as pessoas sabem o que eu quero dizer. Então, a toda a experiência nossa, a gente não pode descansar. A democracia é a eterna vigilância, né? E é como um ecossistema. Você pode não estar vendo o predador, mas tem. Não existe espécie que não tenha o seu predador. Tem uns mais fortes que o elefante, que é muito mais tranquilo. Agora, em compensação, o guaxinim está lascado, né? Exatamente. Pessoal, eu vou fazer um pedido aqui para vocês deixarem mais umas colaborações, uns superchats, para a gente ficar mais feliz aqui, tá bom? Tem um comentário aqui de um bolsonarista. Eu vou colocar aqui só porque eu achei interessante, para você ver o grau de déficit cognitivo com o qual a gente tem que lutar. Aqui, ó. Nem o Debrecht direito ele sabe escrever. Moisés Fernandes. O Debrecht e Cia, ele nem escreveu direito o Debrecht, merecem quebrar. Uma empresa com 200 mil trabalhadores. Né? Mereceram quebrar, pois faziam parte do oligopólio do Luiz Inácio. O Debrecht fazia parte do...
aquele traficante de influências que só fazia infra em ditaduras socialistas. Né? Eu achei que é quase um poema bolsonarista, né? Um haikai que reflete o pensamento dele. Sabe o que é isso, Miguel? Vou aproveitar aqui e homenagear o Milan Kundera. Milan Kundera, que morreu com 94 anos, um escritor, filósofo, poeta, enfim, crítico de arte. E ele tem o melhor conceito sobre kitsch. Kitsch é uma espécie assim de movimento que ocorre na Alemanha depois do romantismo, enfim, que é uma espécie assim de reciclagem do lixo ou perfumar o lixo, né? Então, essas coisas que se ouve assim, elas são uma espécie de perfumaria sobre o lixo, é o kitsch. Kitsch são coisas assim que você só explica a partir de uma estética. Veja que nem para escrever as pessoas, porque tem que ter uma certa estética na própria crítica, né? Acho que até palavrões têm que ser ditos com uma certa elegância, né? Então, veja que a extrema-direita brasileira é kitsch, ela é estética. Isso transparece nas palavras, nas coisas, nos gestos, nos palavrões, nos aeroportos, nos xingamentos, nas redes sociais. Isso é o que se chama kitsch. Para quem quer entender melhor isso, dá um Google, que tem vários textos sobre o Milan Kundera, e que em 78 disse: um dia nós acordaremos e o desastre estará posto. Todas as pessoas se transformaram em escritores. As redes sociais fizeram isso, transformaram todo mundo em escritores e que não tem filtro nenhum, né? E perdeu-se o pudor, o mínimo pudor dos filtros científicos, né? Pois é, me lembrou a história do Morandi. Tem um pintor italiano, pintor de natureza morta, muito bom, chamado Morandi, Giorgio Morandi. Ele era um cara muito calmo, o cara não era muito político. Aí veio o fascismo, aí chamaram ele para uma exposição, uma exposição fascista. Ele viu aquelas mulheres, homens musculosos, né? Aquela estética fascista. Aí depois perguntaram para ele, um amigo perguntou para ele, né, de forma privada, o que ele tinha achado. Aí ele responde que ele não via muito futuro no fascismo por conta daquele tipo de pintura. Né? É bem emblemático isso. E a gente tem a história famosa também da famosa, tá no filme, né, Arquitetura da Destruição, que é quando o nazismo ele faz uma exposição de arte degenerada. Arte nazista e arte degenerada. Ironicamente, as filas se formaram para ver arte degenerada, que só tinha coisa boa. Eram os especialistas alemães, e a arte nazista era só porcaria nazista, né? Claro. E o nazismo não durou. O Picasso, quando a polícia, os nazistas vão atrás do Picasso, né? Porque os nazistas estavam na aliança com o Franco, na Guerra Civil Espanhola, né? E aí eles olham Guernica e dizem, o comandante pergunta para eles: você pintou, você fez isso? E ele disse: eu não, foram vocês, eu só pintei. Genial, né? É isso. É isso aí, Lênio. Vamos caminhando para o final aqui. Muito obrigado pela conversa. Volte sempre, né? E a luta continua. É isso aí. Claro.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A luta continua. Um grande abraço. Nos encontramos por aí. É isso aí.